contextualizando nossa live, né, para o pessoal que está entrando aí, para quem é cliente e também para quem não é cliente nosso, né, a gente não tem muita presença, né, eu e você principalmente, não temos muita presença nas redes sociais aqui na live, inclusive da Octo, né? Isso fica mais a cargo dos meninos lá, do Gabriel, da Amanda, da Marina e do Lucas agora também, que estão tocando isso aí perfeitamente. Mas a gente achou necessário, nesse momento, bater um papo sobre nossa leitura do que está acontecendo em relação desde agora do finalzinho de janeiro, né? Ou esse ano já, algumas quedas recentes na Bolsa, alguns problemas extra Brasil, fora do Brasil. E alguns clientes têm nos ligado, né? Para você também, você falou que ainda está tendo mais trabalho fora da Octo, né? Do que na Octo, realmente, para tentar tranquilizar os clientes em relação às suas carteiras. Tá? Então, assim, basicamente, o que eu queria falar com você hoje era sobre os impactos que esses acontecimentos todos vão gerar nas carteiras dos nossos clientes, né? Que basicamente é formada por CRI, né? Grande parte em CRIs, grande parte em fundos imobiliários, a maior parte dos fundos imobiliários são fundos de CRIs, alguma coisa em fundos de investimentos e muito pouco, talvez nem 3, 4% em mercado de ações. E aí, assim, ainda contextualizando, Walter, se você puder dar uma explicação, lembrar os clientes e falar para quem não é cliente aí o que é um CRI, é legal de começar assim, daí falar o que é um fundo imobiliário, para a gente tentar explicar exatamente o porquê da nossa leitura e da nossa tranquilidade em relação às posições que os clientes têm lá na Octo. Pode ser? Claro, sim. É importante, Rodrigo, a gente deixar bem claro que nós não tínhamos... A gente tinha aproximadamente 3% do patrimônio dos clientes aplicados em renda variável. Então, a gente não está... Na realidade, as ligações que a gente recebe, de 10 ligações que a gente recebe dos clientes, 8 querendo que a gente dê alguma sinalização se já é hora de comprar. O que eu acho que a gente ainda... a maioria das pessoas acham que renda variável, que quem está investindo e aproveitando algumas quedas que chegam a 80% em renda variável, que você vai comprar hoje, daqui a 3 meses, essa crise do coronavírus vai ser dissipada, pelo menos é a esperança que eu tenho, e logo em seguida o mercado vai subir. Ninguém tem essa certeza, pessoal. E a gente ainda mantém a cautela. Eu acho que renda variável a gente tem que utilizar como diversificação é a palavra-chave, eu acho, para investir em renda variável, e não só diversificação entre os ativos, mas a diversificação temporal. Então, a gente gosta de investir sim em renda variável, ela faz parte de um contexto de formação de portfólio dos clientes, mas isso tem que ser feito aos poucos e ser feito sendo diluído durante o tempo. E o tempo vai depender, na realidade, da predisposição a correr risco de cada um. Então, isso é uma questão muito individual. Então, algumas posições, 30% do seu patrimônio líquido em renda variável é suficiente. Para outros, talvez um pouquinho mais. E para outros, eu acho que não deveria passar de 5%. Então, vamos lá. Em relação aos CRIs especificamente, quem nos conhece sabe que a gente gosta muito do produto. E eu acho que essa crise ela tem uma característica um pouco diferente das outras. As outras crises, a gente viu que sempre existia um porto seguro para o investidor. No Brasil, o porto seguro sempre foi investir em CDI. CDI, para quem não sabe, são os certificados de depósito interbancário, que é a taxa média que uma instituição financeira empresta para outra. E isso serve de benchmark como referencial para as remunerações dos famosos CDB, que são os certificados de depósito bancário. Então, em 2008, a maioria das pessoas puderam zerar as posições de risco de renda variável numa velocidade grande e ir para um porto seguro.
Esse Porto Seguro chegou a taxas reais muito interessantes até muito pouco tempo atrás. E eu acho que uma característica diferente dessa crise é que não existe Porto Seguro. Eu acho que a gente todo mundo está dentro de um contexto, todo mundo está inserido dentro da mesma economia. Esse problema é global e eu acho que todos os ativos sofreram em um determinado ponto ou não. Vamos lá, falando sobre o CRI mais especificamente. O CRI é um certificado de recebível imobiliário. Então, é um produto de crédito estruturado com lastro em imóveis. Obviamente, quando a gente entra numa operação de CRI, a gente tem que se preocupar quem é o pagador final da operação, de onde é que vem o fluxo para pagar as operações, mas também exigimos, em 99% das operações que a gente entra, de uma garantia real, ou seja, de um imóvel que geralmente vale mais do que a dívida. Então, isso nos deixa em uma posição um pouco confortável, se por acaso ocorrer alguma inadimplência. Vamos lá, falando da palavra tão temida, inadimplência, quando a gente fala de crédito privado. Eu acho que a gente está monitorando todas as operações das carteiras da gente. Eu acho que não tem nenhuma operação que a gente julgue que tem um risco iminente de uma reestruturação ou de uma inadimplência, mas a situação é grave. Eu acho que a gente tem que esperar aí os próximos dias. Eu não tomaria nenhuma decisão precipitada. A gente observa aí no mercado que a liquidez ainda está fluindo. A gente, Rodrigo, no nosso escritório, você sabe perfeitamente disso, graças a Deus a gente ainda tem, mesmo numa época de dificuldade dessa, a gente ainda tem mais demanda para comprar CRIs do que para vender. Então são pouquíssimos os clientes que realmente vão precisar de liquidez no CRI. Então o CRI é um produto extraordinário, mas ele tem problemas de liquidez. Então a gente é realmente destinado a investimentos, a investidores que têm um horizonte de longo prazo. Alguns clientes que montaram carteiras de CRI, e eu não me recordo de nenhum investidor que ligou para a gente pedindo liquidez porque precisava vender os CRIs de forma enfim, urgência, né? Com urgência. Então a gente pode classificar aí os CRIs em duas categorias, na realidade, classificar os clientes em duas categorias. Os que vão precisar de liquidez e talvez tenham uma certa dificuldade em vender o produto no mercado, e os que realmente estão comprando para longo prazo. Então nossa recomendação é aproveitar a falta de liquidez no mercado, e toda vez que você tem uma mais oferta do que demanda de um determinado produto, talvez a gente consiga algumas boas operações com boas garantias, operações com fluxos de pagamento estável e garantido por empresas multinacionais sólidas. Eu acho que essa é uma hora de aproveitar as oportunidades. Ou seja, deixa eu tentar só ver se eu posso resumir aí. A ideia, então, da Octo é que a gente, mesmo aqueles clientes que tenham liquidez, que talvez queiram entrar alguma coisa em ações, mas também tem outras oportunidades, vão surgir oportunidades nos próximos semanas ou meses, para essa liquidez nos dar melhores taxas de empréstimos nesses CRIs, é isso, né? Eu acho que a tendência num mercado com pouca liquidez e quando as pessoas se retraem para empréstimos, a tendência é que as boas empresas tendem a pagar taxas mais altas para financiar projetos que já estão em andamento. Então, eu acho que as oportunidades não estão aparecendo apenas em renda variável. Existe uma diferença clara de você estar investindo em ativos de crédito estruturado, onde são ativos de renda fixa, você já sabe qual o seu percentual de participação no negócio, no projeto, a gente já está definindo a taxa que a gente entra no início da operação e, obviamente, contando com todas aquelas garantias. E a diferença de você investir num projeto de renda variável, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de Petrobras, pessoal, e eu queria que vocês também não levassem em consideração. Nós estou comprando Petrobras na minha pessoa física, mas estou comprando em doses homeopáticas e vou continuar comprando pelos próximos 3 anos.
Mas a Petrobras, além do coronavírus, ela está passando por um problema de uma guerra comercial, uma guerra de preços de petróleo entre a Rússia, a Arábia Saudita e também os produtores de gás de xisto nos Estados Unidos, que interferem nessa dinâmica de preços do petróleo. E é uma briga geopolítica, além de uma briga apenas econômica e financeira. Então, a Petrobras, quando o barril de petróleo estava por volta de $60, ela gerava aproximadamente 100 bilhões de reais de caixa, medido pelo EBITDA, por ano. Se o petróleo permanecer nessa faixa aí de $20 e $25, talvez ela deixe de gerar, não é que ela vai ter prejuízo, pessoal, mas ela vai deixar de gerar algo em torno de 80 bilhões de reais de geração de caixa. Então, obviamente, que se você passar 1, 2, 3, 4, 5 anos gerando 100 bilhões a menos de geração de caixa, isso vai comprometer alguns investimentos futuros da Petrobras e alguns investimentos que ela não tem como recuar. Então, ela vai ter realmente que priorizar os investimentos que vão dar realmente mais retorno e, obviamente, isso vai impactar na valuation da empresa. Então, não é líquido e certo que as empresas que valiam R$100 antes da crise, que hoje estão valendo 30, que elas vão voltar rápido para casa de 100. Então, se você passarem 5 anos aí, essas empresas não voltarem para casa de 100, você tem um custo de oportunidade, de rentabilidade que você poderia ter de uma forma muito mais previsível em operações de crédito estruturado, e aí a gente está falando de oportunidades aí que giram na casa de 10% a 15% ao ano, dependendo do porte do cliente e de como a gente vai gerenciar essas carteiras, e a gente está falando aí de 5 anos perdendo 15% é muito dinheiro. Ou, na pior das hipóteses, 5 anos perdendo 10% ao ano. Né? Você está dizendo, deixar claro para o pessoal, é que a Petrobras, o valuation talvez mude, de forma que ela estando agora em 11, não vai voltar, talvez não volte tão cedo para os R$30, R$28, que estava agora no início do ano, mas que ela, por precisar de investimentos ainda, ela vai ter que lançar ou debêntures, alguns CRIs para captar esse dinheiro e continuar com seus investimentos. E aí entra a oportunidade da gente em CRIs. É isso? Muito provavelmente. Empresas como a Petrobras, empresas como a Shell, a gente via emissões quando a taxa Selic estava um pouco mais alta, e quando esse mercado de crédito privado era restrito a grandes investidores, só quem tinha acesso a esse tipo de produto eram investidores profissionais, e investidor profissional são aqueles que têm 10 milhões de reais de patrimônio no mercado financeiro. Então eram operações que pagavam 7, 8. A gente já fez operação com a BB Seguridade, com a Mafre, operações acima de 8% mais IGPM. Então essa operação já chegou a render 20% ao ano, líquido isento de imposto de renda em 2015, por exemplo. Então, ela tinha um componente de taxa pré-fixada a 8% ao ano e o IGPM naquele mesmo ano aí foi acima de 10%. Então, eu acredito que... E aí a gente está falando aí de uma operação que foi feita em 2015. Também num momento de crise muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Obviamente que completamente diferente. Era uma crise mais política do que econômica, mas que obviamente acabou indo para uma crise econômica e que geraram essas oportunidades. Então são oportunidades em renda fixa, com muito mais previsibilidade de receita e que eu acho que tem uma relação de risco e retorno muito mais interessante. E aí os fundos imobiliários, Walter, tirando esses fundos imobiliários de desenvolvimento,